Boas! Hoje vamos aprender a ordenar dados no Excel de uma forma dinâmica. Fica por aí, é já a seguir. Bem-vindo a mais um vídeo, eu sou o João Teixeira. Hoje vamos ver como é que podemos utilizar a função ordenar no Excel. Esta função, basicamente, permite ordenar dados numa base de dados, mas sem estarmos a trabalhar diretamente sobre a base de dados. O que significa que podemos estar a ordenar dados de uma lista, ou parte de uma lista, de uma forma dinâmica, tendo os dados de um lado e, por exemplo, o relatório do outro lado. Então é isso que nós vamos fazer aqui com a função ordenar, que é uma função que devolve arrays dinâmicos, e por isso vamos ver aqui então no exemplo, já a seguir, como é que podemos fazer esta lógica. Vamos então passar para o monitor para ver então como é que utilizamos esta função. Muito bem, já estamos então aqui no nosso ecrã, no cenário em que vamos utilizar a função ordenar. Eu tenho aqui esta tabela, que é a nossa base de dados, e aqui ao lado vou fazer então os comandos de ordenação para vermos então várias possibilidades que tens para utilizar esta função. Em primeiro lugar, a função é muito simples, ou seja, nós podemos utilizar simplesmente o comando ordenar, em inglês a função sort, temos então aqui a função ordenar, e se selecionarmos a nossa matriz, e repara que eu vou selecionar apenas os dados, porque os cabeçalhos já estão no meu fecheiro à parte dos dados a serem ordenados, e automaticamente eu tenho a minha base de dados ordenada, neste caso pela marca, ou seja, JMNS. Então, neste caso, para poderes utilizar a função, simplesmente tens que usar uma matriz. Não precisas de usar uma matriz completa, ou seja, imagina que vamos utilizar apenas a marca e o produto. Vou só alterar aqui os valores da marca e do produto, e se utilizarmos apenas estes dados, vamos ordenar apenas estes dados. Está a ser ordenada pelo primeiro campo, mas já vamos ver então os pormenores desta função. Então a primeira lógica é percebermos que podemos ordenar uma parte do intervalo, ou o intervalo completo, apenas algumas colunas, apenas algumas linhas, fica ao teu critério o tipo de ordenação ou o conjunto de dados que tu queres ordenar. Então vamos ver agora outras situações da função ordenar. Eu vou selecionar os meus dados todos da minha tabela, e uma segunda nota que também é importante vermos aqui no nosso exemplo é que os arrays dinâmicos, como é normal, quando executam o cálculo, normalmente não passam a formatação. E é o que nós estamos a ver aqui, ou seja, podes ver, por exemplo, que o total em euros não está formatado. Então, tendo em conta que o meu intervalo vai ter apenas este tamanho, eu posso já aproveitar e selecionar estes dados, utilizar o pincel de formatação e clicar para ter o formato idêntico em ambas as nossas tabelas. Então vamos começar então agora a ver outras situações ou outros argumentos que a nossa função tem. O primeiro argumento é então a matriz, já vimos que é o intervalo de dados que nós pretendemos ordenar, e o segundo argumento é o índice de ordenação. Ou seja, este segundo argumento, se não colocarmos nada, a tabela é ordenada pela sua primeira coluna, o que significa que se não fizeres nada, é a primeira coluna que está a ser ordenada. Se colocares aqui um índice, e o índice é um valor numérico, vais então definir por que campo é que queres ordenar a tabela. Então vamos supor que eu quero ordenar pelo quarto campo, que é o preço unitário. Se eu fizer Enter agora, é pelo preço unitário que a minha tabela está a ser ordenada, ou seja, neste caso de 9 a 298. Significa também que a ordenação que nós fazemos por pré-definição é uma ordenação ascendente. Então, neste caso, isto leva-nos a vermos o próximo argumento, ou seja, qual é a sequência da ordenação. Na sequência da ordenação, se não colocarmos nada como visto, aparece então a ordenação ascendente. Se quiseres colocar menos 1, colocas então a ordenação descendente. E neste caso temos então pelo preço unitário a nossa tabela ordenada de modo descendente. Eu vou só esticar aqui um bocadinho o produto para poder ter a tabela com os dados todos, e estes são os principais argumentos que a função ordenar tem. Existe um último argumento, que é o ordenar por coluna, que serve para fazeres uma ordenação quando os teus dados estão numa forma horizontal. Neste caso, os nossos dados estão numa forma vertical, por isso não precisamos colocar nada. Mas para teres uma ideia do que é que a função faz, eu vou só dar aqui um pequeno exemplo para fecharmos os argumentos e depois vou-te dar outras dicas para poderes utilizar esta função. Então imagina que tens uma lista aqui em baixo de produtos com A, C, B, E, aliás, F, E e G. Ok? Temos então esta lista que não está ordenada e eu vou querer ordenar esta lista, mas ela tem uma orientação horizontal. Então, se utilizarmos a função ordenar, vamos selecionar a nossa matriz, que é horizontal.
O índice de ordenação, podemos colocar um, ou podes deixar passar este argumento e passar para o próximo, mas eu não gosto muito de ver ponto e vírgula, por isso prefiro colocar o argumento explícito. E então temos o primeiro índice de ordenação, a tabela também só tem uma linha, por isso não podemos fazer de outra forma. A sequência de ordenação vamos pôr ascendente, para percebermos que vamos ordenar alfabeticamente. E então, se indicares a opção de ordenar por coluna, verdadeiro, vamos ter então a nossa lista ordenada de A, B, C, D, E, F, G. Ok? Falta o D, mas temos efetivamente a ordenação correta. Por isso, se não colocarmos nada, vai ser ordenado por linha. Quando aplicas a opção verdadeiro, vais ordenar por coluna para tabelas horizontais. Então, neste caso, é só o exemplo da ordenação horizontal, neste caso por coluna. Vou limpar estas linhas e vamos voltar à nossa tabela ordenada. A função ordenar permite também ordenar por múltiplos campos e por múltiplas ordens. Então, por exemplo, se quiseres ordenar, por exemplo, pelo preço unitário e pelo valor total, ou por exemplo pelo produto e pela quantidade, o que quiseres, podes colocar vários argumentos dentro do ordenar índice. O que significa que, se abrir chavetas e colocares o primeiro campo, por exemplo o campo número 2, ponto e vírgula, e o campo número 4, significa que vamos estar a ordenar pelo campo número 2, ou seja, o produto, e o preço unitário, que é o campo número 4. E podes criar mais campos para poderem ordenar, ou seja, podemos fazer uma ordenação com vários níveis, com o primeiro nível, segundo, terceiro, quarto, até incluir todas as colunas, se for o caso, na nossa tabela. Vou então confirmar, não te esqueças que a ordenação está descendente, por isso neste caso temos o tapete yoga e 19€, tapete fitness, ou seja, 2Ts, 19, mas depois temos aqui uma data de sapatilhas que têm todas a mesma ordenação, é o S, e então o preço vai estar a ser ordenado por esta ordem. Repara que tens aqui a sapatilha W, sapatilha V, sapatilha S, por isso depois é o W, V, S que incluem aqui a ordenação. Não temos, por exemplo, produtos iguais. Se tivéssemos produtos iguais, teríamos então a ordenação com mais sentido, mas podemos ordenar pela marca e vai dar o mesmo resultado. Então, assim como nós definimos os múltiplos campos para ordenar, ou seja, vários níveis de ordenação, tal e qual como temos na ferramenta ordenar, também podemos definir para cada campo o nível ou sequência de ordenação desse campo. Então, por exemplo, podemos indicar que o campo número 2 vai ser ordenado ascendente e o campo número 4, correspondentemente, que é o menos 1, vai ser ordenado de forma descendente. Então, neste caso, temos o produto ordenado ascendente, bicicleta, agora B, e depois o preço unitário vai ser então descendente. Então, podes incluir vários argumentos para poderes filtrar os dados. Agora, o último exemplo para terminarmos esta função. Sendo a ordenação dinâmica, como podes ver, os dados estão sempre a ser alterados em função da tua função, mas podemos criar também uma ordenação dinâmica em função do campo. Então, por exemplo, vamos criar aqui uma zona onde vamos colocar uma lista pendente com a marca, o produto, a loja, o preço unitário, etc. Vou então aplicar uma validação de dados com uma lista, e essa lista vai ser então o nosso cabeçalho. Vou fazer OK e temos então o nosso cabeçalho. Vou pôr aqui o produto, vou só colocar o mesmo aspecto visual, já está, e temos então a ordenação de produto. Esta lista vai ser o indicador do campo que nós queremos obter. Então neste caso é este valor que nós vamos querer alterar. Eu vou só colocar um campo para já, por causa da função que vou utilizar, que é a função corresponder. E então vamos supor que o campo está ordenado, ascendente, mas aqui no ponto intermédio, no ordenar índice, é que vamos pedir ajuda a qualquer função que nos dê o número da coluna. Função ideal, utilizamos o corresponder, por exemplo. Então, o corresponder, vamos pesquisar o produto vamos pesquisá-lo neste intervalo, e a pesquisa por valores exatos, neste caso 0. E então, o corresponder é que nos vai dar o número do índice, ou seja, o número da coluna que nós queremos ordenar. Então, neste caso, se alterarmos a marca, é a marca que está a ser ordenada. Se colocarmos a loja, é a loja que está a ser ordenada, ascendente. Se colocarmos o preço unitário, e assim sucessivamente. Ou seja, estamos a ordenar a nossa tabela de uma forma dinâmica em função de um campo. Também podes ter, por exemplo, a função se para escolheres a opção
1 ou menos 1, por exemplo, então todos os campos praticamente podem ser ordenados de uma forma dinâmica com esta função ordenar. Bastante útil e deixas de utilizar a ordenação com a ferramenta ordenar. Muito bem, terminamos mais um tutorial. Desta vez ficaste a conhecer a função ordenar, que é uma das novas funções do Excel que devolvem arrays dinâmicos, e por isso com esta função podes perfeitamente criar intervalos ordenados noutra folha sem estares a mexer diretamente na tua base de dados ou na tua tabela. Se gostaste do vídeo, não te esqueças de pôr um like, e se ainda não subscreveste o canal, não te esqueças de subscrever o canal. Fica atento às novidades e também não te esqueças que vamos ter o artigo a detalhar esta função no nosso site, e por isso podes sempre ter um apoio teórico à medida que vais vendo o vídeo para poderes ficar a saber esta função de uma ponta à outra. Até à próxima!